Fala galera, aqui do canal dos Pops, Christian Zacco falando, presidente da bagaça toda. Estamos aqui hoje abrindo mais uma vez nosso programa de toda semana, o Presidente Entrevista, que visa trazer convidados especiais, uma conversa descontraída, alguns momentos mais sérios, sobre várias questões, várias pautas trazidas para este canal. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu peço que você se inscreva no canal dos Pops, aqui no YouTube. Ative o sininho, como diz o compadre Anacleto. E assim você já vai saber de outros vídeos e outros trabalhos aqui da galera do canal dos Pops, tá bom? Nosso convidado de hoje, você já vê aí na tela do seu computador, do seu celular. É ele. Quem é ele? Quem é este homem? Matheus Roustaço. Um pequeno jovem nascido lá na cidade de Constantina, que aos 6 anos de idade, junto com sua família, mudou-se para Panambi City, onde passou sua infância, sua adolescência e o iniciozinho da sua juventude. Depois ele vai contar sobre sua vida. E está conosco aqui em Cruz Alta desde o dia 2 de agosto de 2014. Na paróquia evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Vamos falar aqui hoje sobre o que a fé pode nos ajudar no meio de toda essa pandemia toda que a gente vive em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Pastor Matheus Roustaço, seja muito bem-vindo ao Presidente Entrevista. Um prazer e um privilégio ter o senhor aqui conosco. Olá, Christian. Olá, ouvintes. É um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês, com essa turma aí que também a gente tem acompanhado de uma forma bonita e no seu humor e também na comunicação no meio de nossa região, nossa cidade de Cruz Alta. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, ouvintes, também por essa oportunidade de estar com vocês aí. Muito obrigado. Perguntas rápidas assim, no meio dessa pandemia, o senhor está se cuidando bem? Está usando máscara? Lava as mãos com álcool em gel? Tem lavado mais as mãos? O senhor assim, encontra-se? Boa! Também estou com a minha aqui, ó. Quando sair aqui dos estúdios, a minha também está aqui. Tem se cuidado mais nesse trabalho? Como a igreja tem conduzido esse processo? Bom, Christian, a gente tem cuidado bastante. Um tempo muito difícil também para nós como igreja. Desde dia 17 de maio, nós não temos mais nos reunido presencialmente. Nós não temos feito reuniões, não temos feito nossos cultos, nossos encontros dos vários grupos, por um tempo de cuidado. Sim, a saída aqui de casa sou eu apenas que saio. Minha esposa e meu filho ficam em casa. Não sabe como é que está andando o mundo lá fora. Às vezes a gente vai até no portão para ver se tem gente viva lá fora ainda. Mas assim, só eu, sempre de máscara, sempre com álcool em gel no carro, chegado em casa com panos, limpeza logo total das compras e um cuidado especial quando fala também com as pessoas. Chega em casa direto para banho. Então, todo o cuidado que é importante, é necessário também, em algo que a gente não sabe até a total dimensão que tem esse perigo aí que nos ronda a nível municipal e estadual, mundial, que é o coronavírus. Todo cuidado ainda a gente brinca que é pouco. Muito bem. Essa apenas, amigos, é a abertura do programa. Espero que o nosso convidado goste aí da entrevista, que está ainda tudo por acontecer. E você que está nos acompanhando também, espero que goste da entrevista e tudo que vai acontecer. Produção, roda a vinheta! Muito bem, vinheta aí vista por todos nós. Mais uma vez agradecemos, então, o pastor Matheus pela honra de estar aqui. E vamos a algumas questões. Conta para nós, por favor, como foi a infância e adolescência do pequeno Matheus, lá em Constantina, depois maior tempo, a partir de 6 anos em Panambi. Como foi a adolescência?
com seus irmãos, com o pai, com a mãe. E quando que chegou o momento da decisão de tornar-se um pastor? Obrigado, sempre é bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a Bíblia. Eu nasci em 25 de setembro de 82, na cidade de Constantina, numa pequena cidade hoje já emancipada, em Novo Xingu. Não é no Pará, não é na Amazônia, é no Rio Grande do Sul. É aqui perto de Sarandi, Palmeiras das Missões, uma região costa do Uruguai também chamada, lugar pequeno, uma colonização alemã, no meio também de colonização indígena também e italiana. E ali meus pais, agricultores, pequenos agricultores, bem pequenos. Então no ano de 87 para 88, nós recebíamos aqui naquela cidade, aquele pequeno vilarejo, missionários que vinham de Panambi para lá. E Panambi naquela época explodia, como até hoje também bastante empregos na área comercial, na área de indústrias. E esses então foram para Xingu, esses missionários, e falaram dos empregos que tinham em Panambi. Como nós éramos muito pequenos agricultores, morávamos ainda um pedaço da terra que era do meu avô, então o pai veio junto com os missionários para conhecer Panambi. E 88, sem telefone, sem possibilidade. Internet, não tinha nada. Internet, nada. WhatsApp para saber como é que era esse novo Panambi. E então o pai volta para a cidade, volta lá para o interior depois de alguns dias, não me lembro quantos, mas foi acho que umas 2, 3 semanas depois ele volta de ônibus. E o ônibus nem chegava até hoje. Para você fazer esse trajeto até lá é muito difícil. Na volta, sim, para a ida é difícil. Você pega o Planalto, até Palmeira, pegaria um outro chamado Valtur, e naquela época nós parava do lado do rio da Várzea e passava uma canoa para o outro lado do rio. Nossa! Isso foi muito tempo depois também. O pai volta com tudo já pronto. Emprego já feito na antiga Ernesto Ren, hoje Bruni, Tecnometal. Uma casa comprada, dependendo da venda da nossa terra, pequena terra, mas naquela época era fácil. Isso foi se definindo em 20 e poucos dias, nós em cima de um caminhão, toda a mudança, algumas galinhas, nós em cima do caminhão viemos para Panambi, por algo desconhecido. Eu não queria vir, eu não queria sair perto da minha avó, era muito próxima a minha e até hoje é. Então, eu não queria vir para Panambi, eu nunca queria vir. Mas depois que viemos, então, no bairro Cunha de Panambi, eu com 6 anos, a gente foi então se adaptando à cidade e logo se enturmando muito a igreja, minha família muito religiosa, muito cristã, pai e mãe sempre ativos na vida da fé, uma vida de oração em casa, uma devoção, minha mãe todos os dias conosco, todas as noites, desde que eu me lembro. Era um momento de leitura bíblica, um momento de devoção, um momento de confissão, de cantar. Nós cantávamos muito porque meu pai trabalhava no turno da noite. Então, para ele, nós estudava turno da tarde. Então, ele chegava 2 da madrugada, sempre fazia 2 horas de hora extra por noite. Até meia-noite era o turno dele. Ele trabalhava até as 2 às 3 da madrugada. E para ele dormir de manhã cedo, nós ficávamos acordados até ele chegar de noite. Então, nós também ficávamos, até então, a televisão, boa parte dos anos 88, nossa televisão, primeira televisão colorida foi em 94. Me lembro, deu esses dias a Copa de 94, eu me lembrei Sim. que foi os primeiros dias que nós tivemos uma televisão colorida em casa, em Panambi. E ali foi. Então, eu cresci em Panambi, na igreja, e aquilo lá foi me despertando para a fé. E até então eu era alemão, e até hoje eu sou. Até hoje, tímido, né? não parece. Sou tímido, não parece, mas eu sou um cara muito tímido. E naquela época a minha timidez me causava bloqueio na fala. Eu era forma gaga. Quando eu era para me expor, eu trancava, né? O senhor travava? Eu travava literalmente. E aí, assim, esse despertamento, eu sempre gostei muito do Evangelho, gostei muito de ler a Bíblia e
e a vivência, aquilo que eu acredito fielmente na palavra de Deus, no amor supremo de Deus por nós. E quando o chamado sempre ele é algo que tem que, a partir de outras pessoas, confirmar na sua vida. Eu sempre também olho para isso. E muitas pessoas chegam, você tem chamado pastoral, você tem chamado para ser pastor, mas eu não tinha dinheiro, uma família muito pobre, o pai era assalariado, um salário mínimo nós vivíamos e sempre foi, nunca nos faltou comida, mas nunca nós tivemos algo a mais. Nunca tive um tênis a não ser um que chute, um tênis que pudesse durar muito mais tempo, sempre na... Isso, não, capaz, eu não posso. E então, em 96, quando estava terminando o primeiro grau, o meu pastor disse assim, você poderia estudar em Ivoti. Ivoti é perto de São Leopoldo. Ali tem uma escola chamada Escola Evangélica Ivoti, Instituto Evangélico Ivoti, que é também conhecido como formação de magistério, e eu fui convidado para ir para lá. E a minha igreja, Panambi, pagou o meu ano de estudo lá, que seria o primeiro ano do segundo grau. Eu fiz o segundo grau em magistério, sou formado como magistério no segundo grau naquela época. Por quê? Porque em Panambi, em 96, 97, nessa época ali, a formação era técnicos em eletrônica, mecânica, que não teria nada a ver, então, com o meu chamado para ser pastor, né? E, então você vai para Ivoti mais ou menos com 14, 15 anos, é isso? 13 anos. 13 anos, 13. 13 anos. Um alemãozinho, magricela, do interior de Constantino, que já estava no interior de Panambi, vai para... Que a maior rodoviária que eu conhecia era a rodoviária Palmeira, né? Porque a rodoviária Panambi... mas e aí saí tão jovem de casa. E aí eu, em Ivoti, tinha que fazer um pré-vestibular para entrar no segundo grau lá. Era um colégio interno, colégio evangélico interno. E aí eu fui com dinheiro contado, ouro e prata, eu me lembro muito bem do preço das passagens daquela época. Imagine, de Panambi a São Leopoldo em 97, 96 para 97, custava R$13. Imagine esse valor. E aí eu pegava um ônibus de São Leopoldo, que era o ônibus até Ivoti. E quando eu desço na rodoviária de São Leopoldo para comprar passagem para outra cidade, imagine esse alemão para numa cidade com 30 guichês de ônibus, né? 30 lugares. Eu fiquei com muito medo. Voltei para dentro do ônibus e eu perguntei para o motorista o que eu faço na minha vida agora. E ele me ensina onde é que eu devo ir, comprar passagem, onde é que eu devo esperar, que eu vou ver um box, esse é tal box que você segue para a próxima viagem, assim por diante. E Deus foi, fiz segundo grau em Ivoti, e depois eu fui para a faculdade em São Leopoldo, fiz faculdade de teologia na Universidade Estes, Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, onde é que eu cursei de 2002 a 2006 a faculdade de teologia. E ali que Deus me curou da gagueira, né? Em 2002, o meu grupo de jovens de Panambi me chamou para fazer uma noite jovem, uma noite de mensagem. Eu disse, ok, meu grupo de jovens eu conheço, eu não vou ficar gago, não vou parar no meio do caminho, eu vou fazer sim. Era em agosto de 2002. E eu convidei meus amigos que eu morava com eles, fiel companheiros até hoje, o Christian conhece, o Éder, aí de Panambi, e outros colegas meus naquela época que moravam comigo, para vir junto naquela noite. Até então, o que eu sabia era para 30 jovens, que era o meu grupo de jovens, uma pequena comunidade, Bom Pastor de Panambi. E eles, não, vem, Mateus, que nós pagamos a sua despesa de locomoção, se vocês vierem de carro, a gente paga a despesa de gasolina, ok? A gente veio para Panambi. E aí, quando a gente chegamos em Panambi, nós chegamos em Panambi, nos disseram, não, nós não vamos fazer na nossa igreja. Nós vamos fazer no Colégio Evangélico, no CEP, em Panambi, com todos os grupos de jovens que nós convidamos. Vai dar uns 80, 100 jovens. Ok. Já tremi as pernas, mas disse ok. Quando nós chegamos, sábado à noite, no CEP, no ginásio do Colégio Evangélico, tinha mais de 400 jovens. Opa! E a gagueira? E daí trancou.
Aí trancou. E aí eu fui, antes de entrar, os meus colegas que vieram comigo, meus irmãos, disseram, vamos orar, Mateus, vamos orar por ti. Eu disse, eu não vou conseguir fazer. Eu tô tremendo, eu não vou gaguejar e não vou falar nada, eu vou passar vergonha, não vou tristecer meus amigos. Não vou conseguir fazer a mensagem. E o meu colega, o Éder, muito irmão na fé, ele disse, não, Mateus, quem te chamou para estar aqui foi Deus. E se Deus te chamou, ele vai te capacitar e ele vai te abençoar. E eu fui. E, cara, nunca mais gaguejei, nunca mais fiquei sem poder dizer aquilo que o Senhor queria dizer. Então, Deus me curou. E foi muito interessante, porque daquela mensagem, daquela noite que Deus curou, me lembro muito bem a pregação até hoje, porque ela faz parte da minha vida, é a mensagem da fé. Daquele dia até hoje, daquela noite, daquele culto, jovens que teve, surgiu 3 pastores. De 3 pessoas jovens que estavam ali, também aceitaram o desafio de fazer teologia e ir para a obra do Senhor. Então, é com alegria. E aí, voltei para São Leopoldo, me formei, fiquei um tempo trabalhando em São Leopoldo, e aí fui convidado para ir para o Nordeste. Nordeste. Trabalhei. Rapidamente, quais as cidades? Nós formamos igreja em Teresina, no Piauí, em Juazeiro do Norte, Crato, Ceará, Barro, na Paraíba, Araripina, Ouricuri e Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro da Bahia. Esses foram os lugares que nós formamos igrejas luteranas a partir do zero, da missão zero, chamada, no sertão do Ceará. Mas eu trabalhei especificamente, então, mais dedicado à igreja de Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, um tempo grande lá de bênção, experimentar uma outra cultura bem diferente, bem diferente. Quando nós voltamos, então, eu entrei para o ministério ordenado da igreja, então, prestei aquilo que a igreja também nos coloca, fiz um período de adaptação em estágio em Pato Branco, no Paraná, daqui nasceu o nosso filho, Davi, pato-branquense. E o meu primeiro campo de envio, que a igreja então me enviou como pastor ordenado, foi em Amambá, em Mato Grosso do Sul, divisa com Paraguai, Dourados, perto de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E em 2014, a gente também recebeu o convite e também o desejo de vir para Cruz Alta, até onde estamos hoje. 6 anos já nessa cidade de Cruz Alta. Então, um pouco E da minha também, história. para quem conhece, a paróquia de Cruz Alta ainda envolve Tupã, Júlio de Castilhos, Boa Vista do Incra e Fazenda Colorado, que é interior de Fortaleza dos Valos. Isso aí. É uma região, não só Cruz Alta, tem que rodar bastante. E quando eu vim para Cruz Alta, no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos membro a 450 quilômetros distantes, que pegavam a parte dentro de Curuguati, no Paraguai. E quando eu vim para Cruz Alta, eu achei, não, eu vou para Cruz Alta que lá eu vou andar menos de carro, vou ter menos movimento. Foi doce ilusão, porque aqui eu andei muito mais do que eu andava até lá. Anda bastante. Não nessa quarentena. Nessa quarentena aí, desde março até aqui, não abasteci o carro, o que é milagre, né, Christian? Né, tesoureiro? A tesoureira agradece. Mas não é o tesoureiro que está aqui, é o presidente da bagaça. Mas na igreja uma outra pergunta, por favor. Como Sim. que o senhor enxerga, que é um dos temas e a temática da nossa entrevista, o que essa pandemia tem gerado nas pessoas? Como o senhor enxerga tudo esse cenário, as pessoas confinadas ou em distanciamento social, dentro da igreja não tem cultos, né? Nas igrejas não tem cultos. Como o senhor enxerga toda essa questão da pandemia? O que ela tem gerado nas pessoas? Mais fé? Menos fé? As pessoas estão com tempo para ler mais? Ou as pessoas acabam perdendo a fé e fazendo outras coisas? Como o senhor enxerga isso nesse período até agora? Eu acho que nesses 2 meses e 10 dias já de parada, ele tem vários ciclos no meio de tudo isso. O primeiro sobre a fé, eu creio que sim. Eu creio que a submissão, aquilo que a gente não tem domínio, que não tem controle, ele caiu por si, ele tomou conta de nós.
Porque quando a gente se dá conta de que a gente é forçado a parar porque não consegue controlar algo externo, a gente se dá conta que nós somos um ser finito, nós não somos infinitos, nós temos um começo e um fim, nós não temos um infinito até então. A morte, ela pode bater em nossas portas e quando a gente dá conta disso, a gente fica com medo e a gente se remete a alguém que tem palavra, tem poder sobre o infinito, que é a morte, que é a fé. Então eu creio sim, a gente percebe não só meio da igreja, mas do contato com as pessoas, com as publicações, sim, a fé ela tem aumentado. Nesses, então, 70 dias aí de quarentena, eu percebo vários ciclos, também naquilo que a gente acompanha como pastor. O primeiro ciclo foi do pânico. Muita gente com síndrome de pânico, sem conseguir dormir. A questão do medo tomou conta e a síndrome do medo, da ansiosidade do que fazer, como viver, como que a gente vai conceder, se eu morrer, o que vai acontecer, se os outros morrer, como é que a gente vai reagir? Isso foi no primeiro momento. Eu acho que durou até uns 20 e poucos dias atrás, muitas pessoas, nas ligações a gente recebe muitas mensagens de ajuda ou de conversa, que eu gosto de ter esse meu jeito de fazer pastoral com as pessoas. E a minha forma que hoje eu consigo chegar na vida das pessoas é conversando via WhatsApp, via mensagens, via ligações. E então, os primeiros 40 dias, 30, 50 dias, digamos, foi do pânico, da ansiedade de não saber lidar pessoalmente com isso, ou até mesmo, primeiros dias, muito eu escutei de pessoas, agora eu vou olhar Netflix, agora eu vou dormir, agora eu vou descansar, agora eu vou consertar as coisas em casa. Tá, e enjoou isso. E depois? O que eu tenho agora presenciado é a fase, às vezes, de crises familiares. Também tem gerado. Porque até então as pessoas não eram acostumadas a viver tão intensamente juntos. Cada um tem uma vida muito corrida. E isso é para todos. Cada um corre. E não que a gente queira fazer isso, mas é a obrigação do mundo de hoje. O mundo corre de tal maneira que a gente está correndo junto. E se correr o bicho pega, se parar o bicho come. É a forma. E se nesses 70 dias, eu garanto que muitas pessoas em 10, 20 anos de casado, às vezes até mais, nunca pararam tanto tempo junto quanto esse. Eu brinquei com a minha esposa que a gente fez 12 anos de casados alguns dias atrás. Esses 12 anos de casados, nós nunca ficamos tantas noites juntos quanto hoje, quanto nessa época. Porque eu, como pastor, na paróquia que eu trabalho como Cruz Alta, eu não tenho noites livres, poucas noites mensais. Dá para contar nos dedos 4, 5 noites que a gente não trabalha, ou não está em algum grupo, não está em alguma comunidade, algum culto, algum encontro, alguma formação, algum discipulado, uma conversa. E de repente você está com noites em casa. Não tem sido nossa crise. Eu tenho aproveitado isso muito bem com a minha família. Mas muitas vezes isso pode criar uma síndrome de não saber o que fazer. Por quê? Porque a televisão já enjoou, as notícias elas não são animadoras para você parar para olhar para frente. Não tem esportes. Não tem esportes. E os esportes já foram olhados. A novela já foi olhada no passado, pelo que eu estou vendo. Liga às vezes, passando um pouquinho na notícia, são novelas que já passaram no passado, ou seja, não é tão atrativo assim. As séries já acabaram no Netflix, o que eu escuto de algumas pessoas. E aí a gente tem que se reinventar. Eu tenho um filho de 8 anos, minha esposa, a mesma idade minha, e a gente tem que se reinventar, tem que aproveitar em casa, tem que jogar um Uno, jogar um dominó, fazer pega-vareta, brincar de carrinho, ou simplesmente parar em casa para olhar um filme juntos, às vezes. Mas aproveitar isso. E isso tem gerado, às vezes, alguns conflitos. Por quê? Porque é muita intensidade também perto. E quando a gente não sabe lidar com isso, a ansiedade de sair, a ansiedade de olhar o mundo lá fora, às vezes pode criar uma polêmica dentro. Então, eu vejo esses 70 dias de quarentena já nessas fases. Espero que a gente consiga passar a última fase, que é conquistar a saída, a melhoria das casas, do convívio familiar, não a queda, não a quebra, mas o melhor convívio também familiar.
Nisso que o senhor diz, quando começou a pandemia no Brasil, muito se discutia que já, principalmente na China, muitos casos de separação, né, divórcios, Sim. e rezemos e torcemos que não aconteça isso no Brasil, né? Mas vamos É, para mais uma questão, o senhor que lida com dentro da paróquia, com tanta gente de idades diferentes, lhe pergunto, dentro das famílias, na sua opinião, quem está sofrendo mais? É as crianças, os jovens, os adultos, os pais, os avós? Quem que o senhor acha assim, de que lhe consulta dentro de todas aquelas questões da ansiedade, talvez da depressão, da perca do emprego para alguns, de repente, assim, ou as crianças que não vão no colégio? O senhor tem o Davi, pequeno Davi, né? Eu acho que é 8 anos que ele tem, né? isso. Então, quem o senhor acha que sofre mais com tudo assim, pais, os filhos, os avós? Quem que o senhor acha que tem sofrido mais? Depende do sofrimento, né, Christian? O sofrimento da saudade, do isolamento, eu acho que é os dois extremos, as crianças e os avós, os idosos. Esses aí que estão sofrendo isolamento, porque eu vejo essa questão de saudades. Meu filho toda noite ora no nosso culto que a gente tem familiar, nossa oração, disse: Senhor Deus, que o coronavírus vai logo embora para que a gente possa sair, ver as pessoas e as pessoas parar de morrer. Por quê? Porque ele tem medo que os avós, que a gente morra. Quando eu escuto a oração dos meus pais, a oração de outros idosos, outras pessoas com mais idade, eles vão orar que eu não perca meus filhos. Né? São os dois extremos. A ansiedade que eu percebo na vida das pessoas, ela é muito mais da nossa idade, dos 20 até os 55, 60 anos. Que a gente está na zona de trabalho, na hora não estamos, Opção. não tem opção. Nós não estamos garantidos pelo INSS, nós não estamos pela previdência, alguma previdência. A gente tem que correr atrás da máquina, qualquer um. Então, assim, e essa é a ansiedade das pessoas da nossa geração. E nós vivemos uma geração do muito consumismo, do correr atrás. Nós não somos pessoas acomodadas em nós mesmos. Eu acho que se a gente conseguir algumas coisas, isso é louvável, mas também é uma prisão. Nós, ano que vem, queremos algumas coisas a mais. Isso é a nossa geração. Nós não somos gerações acomodadas. Se a gente olhar para os nossos pais, eles não pensavam em fazer muitas faculdades. Não, eles pensavam em ter a comida diária, viver bem, educar seus filhos bem, e assim por diante. A gente já pensa muito mais. Se a gente olha pelas coisas do mundo, nós olhamos em sonhar em conhecer algumas coisas no mundo, sonhamos em ter um conforto melhor, em que os nossos filhos possam usufruir de uma tecnologia melhor, e nós também, assim por diante. Por isso que em nossa geração os carros têm cada dia sido muito mais modernos do que as outras gerações nunca foram. E isso, não que a gente está errado e eles estão errados, não, são tempos diferentes. Mas o sofrimento, então, eu vejo em nosso tempo de 20 e poucos, 20 faculdades ali, até os 55, 60 anos, é a questão da ansiedade. E os dois extremos é muito mais a preocupação dos medos, do isolamento, da solidão e assim por diante, acompanhando algumas pessoas de idade que passaram Páscoa sozinhos. Eu vejo algumas mães chorando, me ligavam ali nos dias do Dia das Mães, que nunca passaram os seus dias das mães sem encontrar os seus filhos. Então, esse é o medo, né? Esse é o pânico que gera em diferentes etapas da vida, né? A escola, claro, nossos filhos, meu filho no início, como toda criança pequena, não é tão fã de ir na escola. Mas meu filho, a semana, na nossas conversas, disse: estou com vontade de voltar para a escola, porque é bem melhor escola do que a aula em EAD. E eu estou com vontade, mesmo que é chato na escola, toda essa questão de filho, criança, menino, né? Também acho que com menina também deve ser, mas é melhor. Então, são as fases que se passam durante esse tempo. E os medos e temores. Muito bem. Belíssima resposta. Na realidade, todas as idades estão sofrendo, né, de alguma forma. E acho que esse é o recado. E talvez um minuto para essa... Aonde a fé entra nesse... Um minuto, pastor, para a fé. Onde entra a fé? É ela que vai nos salvar?
além dos cuidados, porque a gente não adianta só ter fé e sair sem máscara, sem os cuidados. É óbvio que lá no início o senhor disse, só eu saio de casa, coloco a máscara, o álcool em gel dentro do carro, o líquido, o álcool líquido, a precaução, chego em casa, tomo um banho, tudo. Mas temos que ter fé. 1 minuto sobre fé, por favor. Fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas as coisas que se esperam. E se a gente não ter fé que isso vai passar, não adianta se preocupar, se preparar, se nada. Eu tenho fé que isso vai passar. E que tenho fé que alguns de nossos, quem sabe, vão nesse momento. Mas que a gente tem fé na vida eterna e que lá vai ser sem dor, sem lamento. Mas a fé faz com que a gente se prepara, se cuida e cuida dos nossos também. Porque essa é a fé que disse Deus, que diz também para a gente se preparar e se cuidar. Fé é um momento de preparo, mas eu não consigo ver. Mas me preparo. Muito bem. Agora, dentro do nosso programa, a gente tem alguns chamados, alguns programetes internos aqui. E um deles é o convidado indica. O que é o convidado indica? O convidado vai indicar para nós hoje um filme, uma série que as famílias devem sentar e assistir toda ela junto. Pastor Mateus, por favor, pode ser mais de uma série. Uma pelo menos. Mas se tiver mais, se não lembrar de uma série, de um filme, por favor. Um filme. Casais, olhem o filme A Prova de Fogo. Casais. É uma prova de fogo. Olhem esse filme. Família, olhem o filme Desafiando Gigantes. Nós temos perante gigantes na nossa frente. Os filmes, tem 1 e o 2. Deus não está morto. Desculpa, eu vou ter que indicar filmes cristãos, né? Não, mas essa é a missão. Essa é a missão. E depois, lá no finaleira, geral, vamos nos cristãos, por favor. Deus não está morto, 1 e 2 é um ótimo filme. Tem a série na Netflix sobre Pedro, tem a série dos 10 Mandamentos, entender um pouco mais da história daquilo que Deus também nos coloca. Então, essas séries aí. Eu sou da forma antiga, né? Eu olho com meu filho Chaves. Um dia o meu filho foi na escola, e aí era na escola com Dia da Fantasia, não sei do que. E a professora dele estava vestida de Chiquinha. Uhum. O Davi foi um dos últimos a chegar na escola e ele disse: "Ó, Chiquinha!" A professora olhou para ele: "Você foi o único que me conheceu toda a turma." Mas ele tem um pai que gosta das coisas mais antigas, né? Então eu gosto de olhar Chaves com meu filho. Damos risada aí. Eu também gosto. Um livro. Um livro. Tá aqui, na minha frente. Estou lendo ele de novo. Espiritualidade emocionalmente saudável. E tem um iceberg que lida com aquilo que a gente às vezes esconde da nossa vida e não deixa Deus trabalhar, ou não, os nossos traumas, as nossas imperfeições que são intocáveis, ali é o momento de trabalhar também. E outro livro, posso recomendar 2? Por favor. Temperamentos Transformados. Muito bom. Temperamentos Transformados. E lógico. E 66 outros livros na junção dele chamada Bíblia. Isso que eu tinha certeza que o senhor ia dizer isso, absoluta certeza. Pastor Mateus, infelizmente, o que é bom passa muito, muito, muito rápido. A produção já me chama aqui que a gente está quase no fim. Cabe ainda neste momento agradecer muito a gentileza do seu tempo. A gente sabe que apesar do templo fechado, a gente sabe que o trabalho do pastor é gigantesco, porque as pessoas chamam, conversam, precisam de orientação, e tenho certeza que o senhor já passou mais dificuldade, até mesmo para se acostumar de uma igreja cheia, um templo vazio, para ficar somente dentro de casa. A gente sabe desse tempo e a gente agradece muito, muito, muito. A gente espera, quem sabe, fazer uma entrevista, se o senhor tiver tempo, pós-pandemia, para ver como as pessoas voltaram ao mundo. Fica já o convite. Pós-pandemia, como essas pessoas estão.
Será interessante. E abro a palavra para o senhor aí para fazer o último agradecimento, por favor. Obrigado, Cristian. Obrigado, canal dos Pops. Obrigado por essa oportunidade. E desejo que Deus possa abençoar a vocês e também a cada ouvinte do nossa Cruz Alta e desse mundo afora. E desejo essa fé em Cristo, que é maior do que tudo. A pandemia, ela vai levar muitos, como tem levado pessoas perto da gente, longe da gente, muitos mesmo. Mas eu quero dizer que se a gente não tiver fé em Deus, não vale a pena viver, não vale a pena por que viver. Então, que a gente, essa fé em Deus nos envolva de tal maneira, que a gente viva de tal maneira que a gente vale a pena morrer um dia para a eternidade com Cristo Jesus também. E nada mais do que uma eternidade, ela já é uma vida hoje com Ele. Então, que Deus possa abençoar, cuidar e proteger. E oramos e continuando orando pelo clamor de Deus pela cura, por sabedoria no meio clínico e pesquisas que possam ajudar na cura desse coronavírus e tantas outras que venham também na humanidade. Que Deus abençoe, guarde a cada um dos ouvintes e também esses queridos aí do canal dos Pops. Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Todos nós desse time, desse grupo, dessa galera do canal dos Pops, agradece a sua participação. E você que assistiu, sabe aquele joinha? Dá um joinha, né? Se gostou desse bate-papo, descontraído, também sério, hoje com uma palavra de Deus, uma questão da fé e tudo que tem acontecido. Deixe seus comentários, por favor, após assistir o nosso vídeo aqui embaixo. Que a gente pode também, alguma questão, a gente pode repassar para o pastor Mateus, ele nos responde, a gente repassa depois para todo mundo. E você também pode ouvir esta entrevista, não apenas ver, você pode nos ver essa entrevista em podcast, né, em várias plataformas, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, né? Compartilhe, veja por lá também. E como diz o pastor, e se Deus quiser, estaremos na próxima semana com um novo convidado, né, trazendo uma outra conversa, uma outra temática que envolve Cruz Alta, região de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Tá bom? Aqui encerramos mais um Presidente Entrevista. Um grande abraço. Até a próxima semana. Valeu!